Boa noite, Brasil. Boa noite, Estado de Rondônia. Sou Bosco Siqueira e esse é seu canal Brasil para os Brasileiros. Dentro da série Previdência do Estado de Rondônia, hoje nós vamos falar sobre a relação entre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que se deu lá em 2000, com a Previdência Social, que já existia desde 77, 6.435. Mas a nossa iniciou em 1986 a 87, quase 10 anos depois. Mas a nossa já nasceu rica, com todos os rigores da lei, com todos os procedimentos. Bastava os gestores seguir, obedecer. Afinal, previdência é um caráter de Estado, não de governo. Não depende da vontade, do interesse, do grupo ou daquilo que ele acha que deve ser feito. Muito bem. Nessa relação entre lei de responsabilidade fiscal e a lei da Previdência, faltou um casamento. Faltou um casamento que a lei de responsabilidade fiscal trouxe. Até 2000, mais ou menos, não havia esse controle, propriamente dito, orçamentário financeiro. Cada governo gastava como queria. Não havia limite para nada. O que havia em termos fiscais era déficit, de todas as ordens. Era um desequilíbrio total. Cada governo que vinha fazia o que queria, gastava o que queria. Mesmo que houvesse uma responsabilidade aqui e ali, mesmo que alguém fiscalizasse, mas isso todos os anos ocorria. Faltava um controle. Então, por uma questão mais a nível federal, pressão do Fundo Monetário, pressão do capital internacional, exigiu uma espécie de ordenamento, uma espécie de legislação que viesse conter esses gastos desnecessários, que em última instância só penalizava a população. Muito bem. E aí entra a questão previdenciária. Em 86 o Estado já tinha feito uma lei, um acordo, um contrato entre servidores e patrões. Para o Estado fugir da obrigação de recolher para o governo federal, que aliás era em torno de 20%, ele resolveu criar a sua previdência. Ele já nasceu superavitário. De 20 para 8 é uma boa diferença, quase 12%. Então, o Estado nasceu superavitário. Mas, com todo esse superávit, o Estado não foi gestor no que tange a Previdência. E em 2002, vários estados também não tinham sido gestores, não estavam controlando, não estavam fiscalizando. A questão financeira do Estado é algo muito sério e falta profissionais na área de administração financeira. Gasta o que quer, coloca o dinheiro onde deseja e toma decisão como se estivesse tomando em suas casas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por pressão internacional, determinou a regra do jogo. E lá entre os capítulos, artigo 4 e 9 dessa referida lei, ela estabeleceu o critério para a Previdência, que tinha de o Estado conter seus gastos, se assim fosse, para manter o equilíbrio atuarial e financeiro. Os poderes também tinham de conter seus gastos, junto com o Estado, para manter o equilíbrio atuarial e financeiro. O Estado tinha de manter uma capacidade financeira de propor os pagamentos dos inativos. E para ele fazer isso, bastava que ele recolhesse e a cada 2 anos, como manda determinadas portarias do Ministério da Previdência, faria o atuarial, levantaria o valor e saberia o quanto ele deveria aportar ou não, ou aumentar a sua parte patronal ou a dos servidores, coisa que só foi ocorrer lá por 2012. Até lá, o Estado ignorou a Previdência. Mas em 2000, com essa lei, o Estado também ignorou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obrigava a sanear a questão previdenciária, equilibrar as contas.
manter o superávit, o equilíbrio financeiro entre o que ele tinha de pagar e o que ele arrecadava. Nada disso ele fez. E ele não foi responsabilizado por nada, nem o governo. Porque a lei surgiu em 2000. Isso não quer dizer que os outros foram bonzinhos. Havia outras leis que também poderia punir, como era o caso do Código Tributário. Aquelas pessoas que deixaram de arrecadar os recursos, eles poderiam ir para a cadeia. Era uma obrigação. Mas, na 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado, não só o de Rondônia como todos, tinham a obrigação de manter esse equilíbrio. Mas eles ignoraram. Quem deveria cobrar, não cobrou. E os servidores? Sabendo de tudo isso, não tomou nenhuma providência? Bem, quem poderia tomar essas providências seria o Conselho Superior Previdenciário. Mas o Conselho são escolhidos, muitos deles têm cargos, então fico refém de uma situação. E o Estado, como rolo compressor, sempre determinou o que, como e quando fazer. E ninguém foi responsabilizado por nada. Hoje, nós estamos com 15 bilhões. E o Estado não tem esse dinheiro. Não tem porque se utilizou, se apropriou para atender os seus interesses de governo. Porque o interesse de Estado era manter o equilíbrio atuarial e financeiro. Então ele cometeu um crime contra diversas leis. 402 do Ministério, 9.717 de 98, 432 de 2008 e de 2000 a 101. Somando todas essas leis, mais a 6.435 de 77, foi quem deu toda essa, digamos, guarida, que já vinha com todas essas legislações. O que faltou? E o que falta? Os servidores precisam rever esses recursos. E esses recursos, que deveriam ter sido contabilizados individualmente, os gestores não fizeram. Inclusive, a lei que, digamos assim, dispunha de todos esses procedimentos, ela foi abolida, cancelada. Ela não tem mais utilidade. Só que ela foi agora, em 2021. Mas o que deixaram de fazer antes, não. A lei, ela proibia até anistia, perdão de dívida. A lei, ela proibia que todo e qualquer caso referente à dívida previdenciária, ela não ia ser prescrita. Estava lá na lei. Só que pouca gente não atentou para essas legislação. Sequer observou ou leu. E mesmo que tivesse lido, não ia colocar em local nenhum. Tanto é verdade que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que era uma obrigação federal, nem o governo não cumpriu, nem o gestor do IPERO não cumpriu, e ninguém exigiu nada. Essas outras leis, que eram, digamos assim, diretamente relacionadas à Previdência, foram uma atrás da outra, só sendo lançada, editada, aprovada, mas nenhuma delas deram vida. Com isso, chegamos a um estágio de insolvência, por desrespeitar a maior lei criada para o equilíbrio financeiro do país, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito obrigado.